Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vocês estão vendo que ainda que o sistema está um tanto quanto ainda no precário, tá? Eu tô com uma iluminação um tanto quanto ruim, né? A câmera também não vai ser das melhores, tá? Mas acho que o áudio tende a ser bom, tá bom? Pra vocês terem uma ideia, a iluminação que eu estou usando aqui, né? É o meu próprio celular, né? Então, para vocês imaginarem como que tá a precariedade por enquanto, tá? Mas a gente vai melhorar isso. Bom, então no vídeo de hoje eu quero falar sobre algo que é bastante interessante, que a gente vê nas práticas de orgânica, né, para fazer extração de alguns materiais, né, de algumas substâncias mais especificamente. E no caso é uma vidraria bem interessante, que muitas vezes ela parece aquelas coisas mesmo de cientista maluco, né? De quando você entra naqueles laboratórios e o pessoal realmente fica vendo, por exemplo, coisas que talvez um alquimista utilizaria, né? E nesse caso é um aparelho bastante interessante, né? Que no caso ele se chama aparelho de Soxhlet. Tá? O nome é bem diferente, né? Mas se escreve da seguinte forma, né? Então a gente tem Soxhlet com H e E-T, Soxhlet. Então a gente tem esse aparelho aqui, tá? E apesar de ele ser um tanto quanto estranho, ele na realidade é um aparelho bastante simples, tá? Ele se baseia na necessidade de um balão volumétrico aqui, né? Onde a gente vai ter o que? A gente vai ter um processo onde a gente consegue fazer no caso um solvente aqui dentro, né? Então a gente vai adicionar um solvente aqui dentro, tá? E esse solvente vai ser aquecido, né? Principalmente com o auxílio de uma manta térmica às vezes, né? Mas pode ser utilizado até mesmo um bico de Bunsen. O problema é que o sistema fica muito alto se a gente utilizar um bico de Bunsen, então é normal utilizar uma manta térmica, né? E esse material então ele vai ser aquecido e ele vai começar ao que? Ele vai começar a evaporar aqui dentro, né? E ele vai subir nessa direção aqui, né? Então o que acontece aqui? Acontece que o solvente que nós temos aqui dentro, que nós conhecemos o ponto de fulgor dele, o ponto de ebulição, né? Ele vai subir aqui, ele vai entrar por esse encanamento lateral aqui, né? Então tem esse encanamento aqui, né? Do extrator de Soxhlet. E ele vai continuar subindo, por quê? Porque ele está aquecido, né? E aqui também é aberto, né? Então ele vai continuar subindo nessa direção e vai chegar aqui nesse condensador de bolas, né? Então aqui a gente tem a entrada de água e a saída da água, né? Então aqui dentro, né, dessa parte de vidro, você tem a água correndo, né? E aqui por dentro dessas bolas, tá? Você tem o que? Você tem o gás subindo, né? Então o gás sobe aqui, adiciona-se um termômetro aqui, né? Então o gás ele vai começar a entrar em contato com a superfície gelada do vidro, né? Onde a água está passando por fora aqui. E dessa forma, então, ele começa a condensar. Então, ele está na forma de gás. Então, ele chega aqui na primeira ou segunda bola aqui. E aí, ele condensa e ele volta para dentro do sistema, tá? Então, é um refluxo esse processo, né? Você tem a condensação dele, ele vai voltar aqui. Aqui dentro é uma espécie de uma câmara reacional, né? Então, o que você adiciona aqui? Você adiciona uma espécie de um sachê, né? As pessoas chamam de cartucho, mas é um sachê de um material que você tem, que você quer extrair, né? Pode ser materiais como, por exemplo, ricos em óleo, né? Como, por exemplo, a própria soja, grãos de soja, né? Então você prepara um sachêzinho, né? Pode ser com papel filtro, né? Então você adiciona dentro dele, você vai adicionar os grãos de soja moído, por exemplo, né? Então eles vão ficar dentro, né? Aqui, ou de qualquer outro material que você quer extrair algum óleo ou algum açúcar, por exemplo, né? Mas é muito utilizado para você fazer a extração de óleos, né? Então você grampeia todos os lados dele, né, para que o material que está aqui dentro não saia. Então fica como um sachê mesmo desses de chá, né? Adiciona-se aqui dentro e esse
material, esse solvente que nós temos aqui no processo, o que acontece? Ele vai então evaporando, ele vai subir pelo encanamento lateral, vai entrar em contato com o sistema de resfriamento, ou seja, o nosso condensador, e vai começar a gotejar sobre esse nosso material aqui, né? Aí o que acontece, né? Acontece que com o tempo esse sistema ele começa a ficar cheio de solvente condensado, né? O solvente já líquido agora. E aqui nós temos um sistema de sifão. Então esse sifão ele vai seguir a mesma altura aqui, ou vai ficar muito parecido da altura do nosso solvente, e com o passar do tempo ele vai ser sifonado de volta através desse encanamento mais fininho aqui para dentro do balão volumétrico, né? Então esse balão volumétrico vai chegar um momento que ele vai ficar praticamente seco, né? Sem nenhum solvente aqui, e com o tempo o próprio solvente que está aqui ele é sifonado aqui para dentro. E qual que é a vantagem disso? Porque agora o solvente, a gente já tem aqui um solvente aquecido que removeu tanto açúcares quanto os óleos do material que nós estamos analisando dentro do nosso sachê, né? E aí ele é aquecido aqui de novo, né? Então o que acontece? Toda vez que ele vai ser aquecido novamente, ele vai levar o material, no caso o solvente, de volta para o processo, mas aqui dentro do balão ele vai manter o que? Ele vai manter o composto extraído com o nosso sachêzinho, né, dentro do nosso sachê, que tem um ponto de ebulição, um ponto de fulgor maior que do nosso solvente, né? Então vai ficar fazendo esse processo por um bom tempo, né? A gente vai percebendo que o material dentro do balão volumétrico ele começa a se escurecer, o que indica que nós temos aí um material que está se depositando, né? Então, em geral, quando nós temos óleos, né, o que vai acontecer? O material aqui dentro começa a ficar mais amarelado, tá? Então eu tenho aqui um exemplo, alguns vídeos, né, para mostrar para vocês, né? O primeiro deles, a gente vai ver o sistema iniciando, né? Então nós temos aqui o sistema se aquecendo, né? Então aqui temos o nosso álcool etílico, né, aquecendo. Ele começa a subir pelo sistema, né? Então nós temos aqui o sifonamento do lado, ou melhor, o encanamento do lado, que vai fazer com que o nosso gás agora suba pelo condensador de bolas, né? Nós temos aqui o nosso termômetro, aqui por fora passa água, né? Essa água não está no interior, tá? Tá na parte exterior. Então no caso, o nosso gás, né? A gente vai manter a temperatura dele, e você pode ver que aqui começa a ficar um pouco mais embaçado, que é a região onde nós temos então o nosso gás. Ele começa a condensar e pingar sobre o sachê, né? Então observe que começa a aumentar a quantidade aqui de solvente, né? Então aqui por enquanto está bem transparente, e ele vai depois voltar aqui para dentro desse balão volumétrico aquecido, tá? Depois, o que acontece? Vamos ver aqui esse outro vídeo que já fica mais claro o processo já de início de extração. Então já tem bem mais solvente aquecido aqui, né? Já foi condensado, né? Então ele vai gotejando o tempo todo aqui dentro, tá? E com o passar do tempo, conforme vai subindo, vocês vão ver que aqui do lado, na parte de sifonamento, esse material ele vai começar a se juntar ali, né? Vocês viram aqui no balão volumétrico, já tem muito pouco solvente lá, né? E aqui então no sifão, olha, começa a se juntar o material, o solvente, né? Que já extraiu parte no caso, o que tem dentro desse sachê, né? Então ele condensou, a gente consegue observar aqui que está bem os gases ali, né? E aqui em cima não, né? Porque aqui em cima está mais gelado, né? Então o material aqui ainda está na forma gasosa e ele está se condensando, né? E agora gotejando aqui. Observem que o gotejamento ele é contínuo, né? E então quando todo esse material aqui evaporar, né? A gente vai ter o processo do refluxo, né? E isso leva um certo tempinho, né? Em geral, a gente faz esse processo aqui, ele leva em torno de uns 45 minutos para fazer um refluxo, né? Completo.
completo, no caso, um processo completo, né? O ideal é fazer em torno de 5, né? Então, às vezes, você pode deixar esse refluxo pelo dia inteiro acontecendo, né? Então, vocês observem aqui que ele já está quase virando ali a curvinha, né? Bem aqui, né? Tá quase já refluxando, né? Então, ele vai passar por aqui e vai voltar lá para o sistema, né? Então, aqui a gente vê ele já refluxando, né? Ele vai bem devagarzinho e aí ele começa a descer, o sistema começa a evacuar, então vai caindo a quantidade de solvente dentro do sistema reacional e ele volta para o nosso balão volumétrico, né? Então é um processo bastante bonito, né, de se ver, né? E com isso a gente consegue ir extraindo óleos, açúcares, diversos produtos de origem orgânica, né? Por exemplo, a ideia do nosso óleo de soja é feito dessa forma, né? Então, pessoal, esse é um sistema bastante simples, né? É um sistema bastante utilizado na química, né? Onde nós temos esse aparelho, né? O Soxhlet, e a gente consegue, então, extrair vários sais, vários óleos, né? Vários materiais novos, né? Que a gente pode estudar, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido algo novo. É um vídeo um pouco mais relacionado com uma prática experimental, tá? Espero, então, que vocês gostem desse modelo também, né? Porque existe uma tendência da gente fazer mais vídeos desse tipo aqui no canal, né? Muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe um comentário aqui embaixo se você já conhecia esse processo de extração, tá? Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.